E se eu te contasse que para cada 1 milhão de toneladas de cana que a Suzy esmaga, existem até 2 milhões de reais em macronutrientes dentro da torta cinza? Eu sei também que você está se perguntando, como eu faço para desbloquear todo esse potencial? E a resposta é simples, um processo de compostagem adequado. A Baraúna trabalha há 20 anos com seus clientes, desde a concepção do projeto de compostagem, dimensionamento da área do pátio, a regulamentação nos órgãos competentes e, o mais importante, a operação desse pátio com toda a rastreabilidade necessária para que a gente saiba a todo momento como essa biofábrica produziu o seu adubo com todo um sistema de qualidade a ser cumprido. Te convido a assistir a simulação com os dados de uma usina real, para que eu te mostre, na prática, quais são todas as possíveis fontes de economia dessa prática absorvida dentro da agrícola. Mas eu te adianto, ela é uma economia na compra de fertilizante, na operação de máquinas, no aumento de crédito de CBIOS e no aumento de produtividade. Vamos nessa? Então, pessoal, quando a gente fala de racionalização do uso de resíduos sólidos, o que a gente quer dizer? É promover todo o potencial de economia que a gente tem disponível ali no nosso pátio de compostagem com os resíduos que a gente gera no setor. Então, falando um pouco da atuação da Baraúna, a Baraúna segue no segmento, completa aí 25 anos, completou 25 anos. A gente gosta aí de salientar as competências agronômicas, da equipe ambiental e também esse entendimento laboratorial e sempre prezar pela adoção de técnicas que foram comprovadas cientificamente através de estudos, especialmente aqueles estudos de longo prazo, mestrado, doutorado, pós-doc, dado que a gente cultiva uma parceria muito grande aí com as principais universidades e fontes de pesquisa do país, né? A Exalc, o Fiscar, Faculdade de Agronomia de Botucatu, de Jaboticabal, e sempre focando em soluções que sejam sustentadas pelo tripé da atividade, o tripé biológico, agronômico, econômico e ambiental. Então, como mostra o professor Otto aqui, o simples fato de usar a torta de filtro tem um potencial de aumento de produtividade muito grande, mas não necessariamente isso é suficiente para atender todo o ecossistema a qual nós estamos inseridos. A compostagem é por si só um processo de decomposição assistida e acelerada de um material orgânico. E essas técnicas utilizadas têm que atender determinados aspectos físicos, químicos e biológicos para que a gente possa ter uma máxima eficiência do que a gente está tomando para si como um adubo organomineral. Então, faz parte dessas demandas técnicas o controle da temperatura, da oxigenação, da umidade e da relação CN, por exemplo. E especialmente o controle da temperatura, porque somos regidos pela Lei 9.605, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nos seus dizeres ali, numa atualização de 2017, consta que é necessário que em sistemas como são os pátios de compostagem das usinas, que a gente mantenha a leira de compostagem a 55 graus por 14 dias ou 3 dias por 65 graus. Mas isso não é uma coisa ruim, isso trata de promover uma sanitização do nosso material. Também é um indicativo da atividade microbiana, porque o aumento da temperatura se dá pelo metabolismo de quem está ali processando aquela fonte de carbono, né? E também a gente tem outros benefícios a serem destacados aí, como o auxílio da limpeza da semente de ervas daninhas, a formação de ácidos úmicos. E daí, sendo mais específico nas demandas técnicas, né? É necessário que esse material entre com uma relação CN entre 25 e 35 para 1. Então, os revolvimentos vão garantir a uniformização necessária da leira como um ambiente a ser trabalhado com distribuição da umidade, distribuição da aeração. O tamanho do fragmento também vai influenciar nesses aspectos, né? A temperatura, como a gente está falando, e o dimensionamento da pilha. Por quê? Porque a gente tem que adequar quais são os materiais aos equipamentos que nós temos. Determinados equipamentos trabalham num modelo de pilha, com uma altura, uma largura, uma velocidade de trabalho.
E às vezes a própria mudança do tipo de material tem reflexo sobre isso. E as oportunidades que existem nisso, existe uma economia nominal, então aproveitando todos os macronutrientes que estão lá dentro, tem uma economia na compra de adubos, uma economia operacional, porque eu começo a reduzir operações, seja a própria operação de adubação, porque inevitavelmente eu tenho a operação de dispor esse material. Eu tenho uma economia operacional, porque eu posso também começar a trabalhar pensando em economizar outras operações, como uma calagem de suplementação, uma gessagem de suplementação e até mesmo uma fosfatagem. E são essas práticas que vão aumentar nosso potencial de comercializar novos CBIOS, porque esse ambiente supracitado, ele vai reduzir a compra dos meus principais fertilizantes de penalização, né, que é principalmente o nitrogênio, o fósforo, e também o outro principal inimigo da agrícola no que tange a lei do Renovabil, que é o óleo diesel. E a partir do momento que a gente otimiza a operação ou economiza a operação, o ganho é claro. E por que eu falei também do nitrogênio e do fósforo? Porque o nitrogênio e o fósforo, o potássio também, todos os macronutrientes que vêm na torta e na cinza já pagaram pelos CBIOS. Eles não têm acréscimo de peso, diferente do que a gente compra em nitrato, em ureia, em sulfato. Então, vamos mostrar isso na prática, tomando aqui por base uma planilha fictícia. Se a gente usar aí os dados de uma usina modelo, o que nós temos é aqui, a partir do que a usina está usando como fórmulas de compostagem, de adubação, né, para contrapor-se à compostagem. Então, essa usina aqui usa um 21.824 na cana-soca, um plantio 136.12.0. Os valores reais e a dose que isso está sendo trabalhado, eu tenho aqui e os elementos na sua ureia, só nitrato, só sulfato, enfim. Os valores de mercado, esses aqui são os que vão constituir o valor do composto acabado, né? A gente chega aqui também no dimensionamento da usina, então uma usina de 2,5 milhões de toneladas por ano, com 13 mil, uma capacidade diária de moagem de 13 mil toneladas por dia, gerando resíduos na ordem de 29 quilos de torta por tonelada e 19 quilos de cinza por tonelada. Aqui a gente vê que é uma usina com moenda. Então aqui a gente tem outros dados, né? Os dados que compõem o custo de um pátio. Então, por exemplo, quanto que custa a pá carregadeira que trabalha ali, enfim, os custos atrelados à manutenção do pátio como ele está hoje e os custos de aplicação que a gente tem que considerar, os custos da aplicação de resíduos, né? Aqui então é o plantio, ou aqui quando a gente vai aplicar na linha, seja em taxa fixa ou taxa variável. O custo de plantio, os custos de plantio com mineral, o custo de adubação na soqueira com mineral, de quebra-lombo e de fosfatagem. E daí com o que nós estamos trabalhando, né? Então aqui, qual que é a análise química do material que a gente está falando, da torta e da cinza. E também colocando aí qual que é o raio médio de aplicação do composto na soca e do composto no plantio e no que se desdobra a partir disso, né? Que é o quebra-lombo e a fosfatagem. Então, se a gente for dar um overview aí no qual que é a realidade disso, se a gente considerar todo o resíduo gerado dentro dessa usina, com aqueles níveis de concentração de macronutrientes, o que a gente tem é a valorização do resíduo em 4,5 milhões de reais. Quer dizer, se a gente pegar aqui tudo que tem de nitrogênio
na torta, na cinza, e quanto custa o quilo de nitrogênio para a usina, a gente tem R$1.700.000 só em nitrogênio, economia na compra de nitrogênio, e que a gente vai baixando aquele 1,1 kg de nitrogênio por tonelada que a gente vinha discutindo aí como um ótimo para o RenovaBio. E qual que é como a gente visualiza isso depois no produto pronto, né? Então a gente vai comparar as realidades da proposta de gestão adequada, da transformação do pátio de compostagem numa usina, numa fábrica de adubo, versus o que é feito hoje na usina para a prática de descarte dos resíduos produzidos, né? Então, aqui o que a gente está fazendo? Aqui o que nós estamos fazendo é comparar, então, para a cana-soca, né, utilizando uma dose de composto a 10 toneladas versus o descarte de 15 toneladas. A gente faz um enriquecimento com fosforita, é necessário chegar com um enriquecimento para nitrato, para cloreto, e o gesso para garantir aí cálcio e enxofre. Então, quando a gente analisa a contraposição do composto enriquecido com a recomendação mineral, vale ressaltar aqui que naturalmente a gente tende a empatar o nitrogênio e o potássio, fazer um banco de fósforo num custo muito menor, levar cálcio e magnésio numa relação 3:1 muito adequada, levando o enxofre numa soma que resulta em 315 quilos de nutriente a mais do que a recomendação mineral que estava sendo adotada. E a partir daí não tem milagre quanto a esperar aumentos na produtividade. O resultado está aqui. E quando a gente fala do quanto custa fazer isso, eu vou pôr aqui um número. O que isso quer dizer? Que considerando que a gente tem um custo para fazer esse composto, nesse caso, R$626, mas considerando o custo de disposição no campo, né, transporte e a aplicação, um custo total de R$893. Mas a política de adubação com adubo mineral, a gente tem R$705 de custo só para aquisição desse material, R$110 para fazer transporte, aplicação e apoio, R$301 que naturalmente custariam para que a gente fizesse o descarte desse material, né, a disponibilização em outro local, sem que haja um adequado padrão de garantia ali para esse material. Ou seja, uma política que custa por hectare R$1.116 por hectare. E o que isso quer dizer aqui, a remuneração excedente? O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo o seguinte, ela está contabilizando, quanto que eu falo que desses R$315 eu vou me beneficiar? E a gente tem que pôr na conta a partir do momento que a gente tem que ser mais fatídico, mais incisivo enquanto a gente coloca aqui na remuneração excedente, à medida que a gente vai realmente esperar que isso aqui reflita em economias de operação. Mas quando trabalhando com 60%, quer dizer que 60% desse excedente vai me trazer resultados, reflete na produtividade, e adotando aqui um padrão um raio de aplicação de 25 quilômetros versus aqui os 15 quilômetros que estão viajando, que a gente colocou para viajar o resíduo seco, a realidade que a gente tem é uma economia por hectare de uma política para outra de R$431. Gustavo, mas tudo bem, mas assim, no absoluto, qual que é a economia nominal? Está aqui, R$223 por hectare. E qual que é a realidade de viagem disso? Olha, viajando a 25 quilômetros, olha quanto esse verde aqui é o custo do mineral distribuído
na quilometragem, né? Note que a 60 quilômetros de distância, 60 quilômetros de rádio de distância, quer dizer, a gente ainda é mais econômico que o mineral e cobrindo um raio de qualquer usina. E isso pode se desdobrar em outras realidades? Pode. Se a gente colocar aqui, por exemplo, pensando no plantio, né? Nas mesmas realidades, o pessoal aí costuma usar até 20 toneladas e num raio menor. Quanto a gente tem de economia? Outros R$ 477. Isso aqui podendo ser um pouquinho ajustado, dado a política do potássio aqui e do nitrogênio. E quando a gente olha isso num panorama macro, qual que é a economia total que está girando para a usina daquele jeito? Então, imaginando, né, que a gente vai viajar aí, ó, que a gente está aqui usando no plantio um raio de 15 quilômetros, na cana-soca 25 quilômetros, e distribuindo 1.000 hectares desse material vai receber o composto no plantio, as demais áreas vão receber aqui na cana-soca, né? Então, se eu colocar aqui 2.500 hectares, o que acontece? Qual que é a economia? Ainda sobrou aqui, ó, alguns hectares para a usina ser feita. Então, vamos colocar o resto aqui. São 2.500 hectares, simulando só, tá, pessoal? E aqui 1.250 hectares de plantio. São números aí razoáveis para uma usina como essa. Vou aumentar um pouquinho aí. O que acontece? Qual que é o resultado dessa política para a cana? E aqui esse painel permite que a gente brinque à vontade. É que a gente tem aí uma economia adubando não igual, mas melhor e ainda economizando de maneira nominal R$1.725.000. De novo, sem contemplar aí todo o potencial de economia com RenovaBio, sem contemplar a economia de operações aí que a gente pode tratar em ganhar com fosfatagem, com, enfim, aquilo que já foi dito, e sem contar com a economia, com a diluição do custo por tonelada, dado que a gente vai esperar sim um aumento da produtividade. Pessoal, a gente precisa falar aqui por fim, né, da gestão. E falar de gestão é pensar assim, tudo bem, vamos abraçar esse desafio, vamos buscar essas métricas de economia, mas e aí, eu vou ter que cuidar melhor do meu pátio. Então, a gente vai trabalhar com rastreabilidade. Existem vários modelos de rastreabilidade, inclusive a rastreabilidade já com QR Code num pátio conectado, né? Isso já é realidade em alguns lugares para os nossos clientes. Mas a gente precisa pensar em quê? Em formação da leira, em identificação, na predestinação, ou seja, desde o momento que a gente constitui uma leira como uma leira, isso é uma coisa que quem é nosso cliente sabe, a gente precisa começar a falar para qual que é aquela leira. Se ela vai para um plantio, se ela vai para uma cana-soca, com qual formulação, como se fosse uma fábrica de adubo mesmo. E processar aquele material para que ele atinja esses parâmetros de qualidade, dar um encaminhamento correto, né, rastreando desde a saída até lá a chegada no campo, o checklist completo, né? Finalizar essa leira, então colocar todos os dados, quais foram todas as temperaturas, quantos revolvimentos, qual o enriquecimento e por fim, aonde foi destinado aquele material, para reiniciar o ciclo, né? E isso a gente pode fazer aí com uma planilha inteligente que a gente oferece para os nossos clientes, onde eles podem fazer o controle disso e ter relatórios, alguns relatórios em PDF, alguns acompanhamentos métricos diários via Power BI, para que a todo momento a gente saiba como está a nossa fábrica de adubo. E esquecer que um dia se teve um pátio de compostagem que não aproveitava todo o potencial que tinha aquele pátio. Eu agradeço vocês pela atenção. A gente fica à disposição para
para maiores esclarecimentos, por um bate-papo, e, enfim, eventualmente para uma visita, caso seja da vontade de vocês. Um grande abraço e espero encontrá-los em breve.